Olá, bem-vindos à mineração de dados. Nas aulas anteriores, estivemos trabalhando com modelos descritivos e preditivos, modelos em formato de árvores de decisão para a previsão de valores categóricos e, mais recentemente, modelos em formato de equações algébricas para a previsão de valores numéricos. Nesta aula, trabalharemos com outro objetivo da mineração de dados, que é a descoberta de conjuntos de itens frequentes. Nesse tipo de tarefa, um algoritmo explora o conjunto de dados em busca de combinações de valores para os diferentes atributos do conjunto de dados que acontecem com maior frequência. Um exemplo desse tipo de aplicação é quando se verifica em uma loja online que se procurar por um livro, surgem sugestões de outros livros para se comprar, baseando-se nos registros históricos de quais outros livros foram comprados por outras pessoas que compraram o livro qual estamos procurando. O mesmo é aplicável para sugestões de filmes ou séries a serem assistidas em sua plataforma de streaming favorita ou para a sugestão de novos contatos em redes sociais. Esses padrões, chamados de regras de associação, são apresentados no formato de implicância, de forma que temos dois termos, o antecedente e o consequente. Podemos entender que A implica em B, sendo A o antecedente e B o consequente. Ou seja, quando ocorre o fenômeno A, ocorre também o fenômeno B. Então temos aqui carregado na ferramenta Weka um conjunto de dados, consta de 28 instâncias e 14 atributos, todos do tipo nominal. Verificando o conjunto de dados, aqui na interface da ferramenta, temos que cada instância corresponde à indicação de compra ou não de um produto em um supermercado em uma única transação. Então, por exemplo, na transação número 9, temos que foram comprados os produtos café, pão e açúcar. No exemplo da instância 24, temos que foram comprados os produtos café, pão, tomate e açúcar. Analisando os atributos do conjunto de dados, podemos verificar que temos apenas o valor correspondente ao sim, a indicação da compra do produto. Não temos a indicação do não, porque o que queremos identificar aqui é o fenômeno da compra, e não de se o produto foi deixado na gôndola do mercado. Então, aqui na interface da ferramenta temos a aba Associate, onde podemos escolher por um algoritmo de descoberta de regras de associação. Já vem selecionado por padrão o algoritmo a priori, que é o padrão na descoberta de regras de associação. Vamos manter ele selecionado aqui na ferramenta e vamos executar um primeiro experimento. Já temos aqui no painel de resultados algumas regras de associação descobertas pelo algoritmo. A regra 1 nos diz que quem compra café, compra pão. A regra número 2 nos diz que quem compra erva, compra pão. A regra número 7 nos diz que quem compra café e compra erva, compra queijo. A regra número 10 nos diz que quem compra café e compra queijo e compra erva, compra pão. A configuração padrão do algoritmo a priori na ferramenta Weka nos traz 10 regras de associação, mas isso pode ser alterado. Acessando o painel de configuração do algoritmo a priori, podemos alterar a configuração num_rules de 10 para 20, por exemplo, fazendo com que o algoritmo nos traga 20 regras de associação. Podemos alterar ainda a configuração para que nos traga o máximo de 100 regras. E note que, embora tenhamos configurado o algoritmo para nos trazer o máximo de 100 regras, o algoritmo trouxe apenas 42. Isso ocorre porque uma outra configuração do algoritmo é a métrica mínima, que está configurada por padrão como 0.9. E essa métrica mínima é a confiança. A confiança é uma métrica de qualidade das regras de associação. Ela indica o quanto o sucessor sucede o antecedente da regra
e pode ser calculada como a quantidade de ocorrências simultâneas do antecedente e do consequente dividida pela quantidade de ocorrências do antecedente. Multiplicando a confiança por 100, temos o percentual das ocorrências de A em que B ocorreu também. Então, por exemplo, na regra 38, temos que 3 pessoas compraram café, feijão e pão, e dessas 3 também compraram arroz. A configuração padrão do algoritmo a priori na ferramenta Weka nos traz a métrica mínima de confiança configurada para 0.9. No caso desse experimento, não foram encontradas nenhuma regra de associação com confiança no intervalo de 0.9 até 0.99. Vamos alterar, então, esse valor mínimo para a métrica para 0.5 e realizar um novo experimento. Então, temos aqui novas regras e podemos, então, analisá-las. Temos aqui, por exemplo, na regra 70, que 4 pessoas compraram macarrão e tomate, e dessas 4, 3 pessoas compraram também queijo. Isso nos resulta numa confiança de 0.75. Na regra 87, nós temos que 11 pessoas compraram queijo. Dessas 11, 8 compraram café e pão, resultando numa confiança de 0.73, ou seja, 73% das pessoas que compraram queijo também compraram café e pão. Mais abaixo nós temos, na regra 100, que 8 pessoas compraram erva, e dessas 8, 5 compraram também o queijo. Isso nos resulta numa confiança de 0.63, ou seja, 63% das pessoas que compraram erva também compraram queijo. A ferramenta também permite que, na configuração do algoritmo, também busquemos por um consequente em específico. Podemos configurar o atributo char para verdadeiro, e no atributo classIndex podemos identificar o índice do atributo, o qual queremos que seja o consequente da nossa regra. Ou seja, precisamos verificar aqui na aba pré-processamento qual é o índice do produto o qual queremos utilizar como consequente na regra. Então, por exemplo, eu quero verificar especificamente quais outros produtos são comprados quando o feijão é comprado. Então, nós temos aqui que o feijão é o atributo número 5. Então, vamos configurar o nosso algoritmo de associação. Vamos colocar aqui char igual a true, que é justamente a funcionalidade. E no índice da classe vamos colocar 5, que é o nosso atributo referente à compra de feijão. Vamos também alterar a configuração do número de regras a serem identificadas. Vamos voltar para o padrão 10 e vamos colocar OK. Executando o experimento, temos aqui algumas regras e o algoritmo não foi capaz de encontrar mais do que 7 regras, então verifiquemos que a primeira regra diz que quem compra pão e arroz também compra feijão. Porém, das 5 pessoas que compraram pão e arroz, 4 compraram feijão, ou seja, temos uma confiança de 0.8, dizendo que 80% das pessoas que compraram pão e arroz também compraram feijão. Nós temos a regra 6, dizendo que quem compra arroz, compra feijão, e uma confiança de 0.71, ou seja, 71% das pessoas que compram arroz também compram feijão. Vamos realizar um novo experimento agora, procurando por regras de associação em que o consequente é a compra de batata, que é justamente o nosso atributo número 1. Então, vamos alterar novamente a configuração do algoritmo para que o índice da classe seja o 1. OK. Realizamos o experimento e temos, por exemplo, que quem compra pão e arroz também compra batata, com uma confiança de 0.8. Temos que quem compra morango compra batata, com a confiança de 0.75. Quem compra feijão e arroz também compra batata, com a confiança de 0.6. Nesta aula, trabalhamos com a descoberta de regras de associação. Realizamos a aplicação em um conjunto de dados de compras em um supermercado,
a fim de identificarmos o padrão de consumo dos clientes do estabelecimento, o que realizamos com sucesso. Também fomos capazes de avaliar a qualidade dos modelos descobertos, nesse caso através das confianças das regras, e explicá-las. Fiquemos então com um exercício sobre a descoberta de regras de associação. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!